o de Havilland, 98 Mosquito. Em 1934, a de Havilland Aircraft Company Limited decidiu construir um novo avião para competir na corrida aérea Inglaterra-Austrália. Em apenas DH-88 Comet, a empresa projetou e construiu 3 corredores DH-88 Comet. Pilotos competiram contra 64 participantes de 13 países. Um cometa venceu a corrida de 11 mil milhas em 71 horas e o outro terminou em quarto, mas o terceiro cometa desistiu por causa de problemas no motor. Uma pele de contraplacado avançada formava a asa e a fuselagem desses aviões bimotores, e de Havilland usou a mesma tecnologia para construir futuras asas de mosquito. Inscreva-se no canal e seja notificado sobre novos episódios. Um ancestral mais direto do DH-98 Mosquito foi o transporte aéreo de Havilland 91 Albatross. Após atrasos oficiais, de Havilland construiu 7 aviões de 4 motores. A Imperial Airways comprou 5 e começou a voá-los em rotas regulares em dezembro de 1938. A Segunda Guerra Mundial ofuscou completamente a velocidade de classe mundial e o desempenho econômico do Albatross, mas seu impacto no desenvolvimento do mosquito foi profundo. Em 8 de setembro de 1936, o Ministério do Ar britânico emitiu uma especificação pedindo um bombardeiro médio de 2 motores, capaz de transportar uma carga de bombas de 3.000 libras por 3.000 milhas, com uma velocidade máxima de 275 milhas por hora a 15.000 pés. Também foi especificada uma carga máxima de bombas de 8.000 libras que poderia ser transportada por distâncias mais curtas. Com base em sua experiência com o Albatross, Geoffrey de Havilland acreditava que um bombardeiro com um bom design aerodinâmico e uma área de pele suave e mínima excederia a especificação. Ademais, adaptar os princípios do Albatross pouparia tempo. O Ministério do Ar demonstrou desinteresse e solicitou a de Havilland que construísse asas para outros bombardeiros como subcontratada. O design proposto por de Havilland era muito radical para o Ministério, que queria uma aeronave multiuso fortemente armada, combinando funções de bombardeiro médio, reconhecimento e geral, e que também fosse capaz de transportar torpedos. Com o início da guerra, o Ministério tornou-se mais receptivo, mas ainda estava cético sobre um bombardeiro desarmado. Acreditava-se que os alemães produziriam caças mais rápidos do que se esperava. No entanto, Geoffrey de Havilland disse: "Acreditamos que poderíamos produzir um bombardeiro de 2 motores que teria um desempenho tão excepcional que pouco equipamento defensivo seria necessário." Características. Apesar de seus projetos iniciais receberem uma recepção desfavorável, de Havilland perseverou. Após uma série de propostas impressionantes, o Ministério se interessou pelo conceito e levantou um requisito preliminar para um bombardeiro de reconhecimento leve de alta velocidade, capaz de mais de 400 milhas por hora. O primeiro exemplo foi construído à mão em total segredo, com o dinheiro da empresa, nos terrenos de Salisbury Hall, uma mansão não muito longe da instalação de produção de Havilland em Hatfield, Hertfordshire. Primeiro voo, em 25 de novembro de 1940, pelo piloto-chefe de testes Geoffrey de Havilland Jr., a máquina de cor amarela brilhante foi enviada para Boscombe Down, em Wiltshire, onde foi extensivamente testada. As primeiras impressões foram muito positivas. Nos testes de desempenho, o avião superou até mesmo as expectativas do fabricante, alcançando uma velocidade de 388 milhas por hora a 22.000 pés durante um voo de teste. Após uma demonstração para Lord Beaverbrook e outros ministros governamentais seniores em Langley, no dia 29 de dezembro, um pedido de 150 aeronaves foi feito para de Havilland. O Mosquito é único entre os caças da Segunda Guerra Mundial
porque é feito principalmente de madeira, não de metal. Para cobrir a estrutura principal do avião e adicionar resistência, os marceneiros de Havilland construíram duas peles superiores e uma inferior usando o compensado de bétula. As peles superiores tinham que suportar a carga mais pesada, então os designers também as reforçaram com longarinas de bétula ou abeto Douglas, cortadas em tiras finas e coladas e parafusadas entre as duas peles. A pele inferior também foi reforçada com longarinas. Juntas, as peles superior e inferior multiplicaram a resistência das estruturas internas. A asa principal do Mosquito suportava manobras de combate rigorosas com altas cargas G, mesmo quando a aeronave carregava combustível e armas adicionais. Para manter a resistência, reduzir peso e acelerar a fabricação, a asa principal e a longarina eram finalizadas como uma peça única, de ponta a ponta, sem interrupção na fuselagem. Uma asa principal, finalizada e pintada, era leve, forte e lisa, sem imperfeições de pregos ou rebites que causassem arrasto. A variante mais produzida, designada Fighter Bomber Mark VI caça-bombardeiro. Mark VI era alimentada por dois motores, Merlin Mark 23 ou Mark 25, acionando hélices hidromáticas de Havilland de 3 pás. O armamento fixo típico para um Fighter Bomber Mark VI era 4 metralhadoras Browning de 7,7 metros e 4 canhões Hispano de 20 milímetros, enquanto a carga ofensiva consistia em até 2.000 libras de bombas ou 8 foguetes não guiados RP-3. Conhecido como a Maravilha de Madeira e o Terror de Madeira, devido ao seu quadro todo em madeira, também era apelidado de Mose por suas tripulações. Até o final de janeiro de 1942, contratos haviam sido concedidos para 1.378 mosquitos de todas as variantes, incluindo 20 treinadores T-3 e 334 bombardeiros FB-6. Outros 400 seriam construídos pela de Havilland, Canadá. Os americanos não seguiram uma proposta para a produção licenciada. O consenso argumentava que o Lockheed P-30 e 8 Lightning poderiam cumprir as mesmas funções. Incursões de bombardeio. Como bombardeiro, o Mosquito era veloz o suficiente para se sobressair em ataques precisos contra alvos bem defendidos. As corajosas tripulações frequentemente voavam nessas incursões a altitudes de 49 a 164 pés. Voar neste tipo de incursão em um avião de motor único seria beirar o suicídio, mas os gêmeos Merlins do Mosquito dobravam as chances da tripulação de sobreviver a uma falha no motor. Ao contrário das tripulações de bombardeiros pesados e médios aliados, os homens do Mosquito operavam rotineiramente à luz do dia em altitudes extremamente baixas. Eles usavam essa tática para minimizar a exposição às defesas antiaéreas e garantir precisão exata durante ataques de bombardeio e metralhamento. Em 30 de janeiro de 1943, 2 missões diurnas bombardearam Berlim, usando táticas de baixo nível, como se fosse dia. Esses ataques foram programados para interromper discursos de Reichsmarschall Hermann Göring, chefe da Força Aérea, e Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich. A primeira incursão da manhã consistiu no voo de 3 mosquitos, do Esquadrão 105, que atacaram a principal estação de transmissão de Berlim às 11 da manhã, quando Göring deveria se dirigir a um desfile comemorativo do 10º aniversário da eleição dos nazistas ao poder. A missão desmentiu a afirmação de Göring de que tal missão era impossível e manteve Göring fora do ar por mais de 1 hora. Um segundo voo de mosquitos do Esquadrão 139 seguiu na tarde do mesmo dia para tentar interromper um discurso de Goebbels no Palácio dos Esportes. No entanto, as defesas antiaéreas de Berlim estavam em alerta e um mosquito pilotado pelo líder do esquadrão D.F.W. Darling, Distinguished Flying Cross, foi abatido, matando tanto Darling quanto seu navegador.
Göring estava enfurecido. 6 semanas depois, ele repreendeu os fabricantes de aeronaves, dizendo que poderia enlouquecer quando confrontado com um mosquito. Em 6, após um pedido de trabalhadores da resistência holandesa, 6 Mosquito Fighter Bomber, menos 6S, realizaram um ataque diurno preciso à altura do telhado na Galeria de Arte Kunsthal Clay Camp, em Haia, Holanda, que estava sendo usada pela Gestapo para armazenar o registro central da população holandesa. As 2 primeiras aeronaves lançaram bombas de alto explosivo para abrir o prédio. As bombas entraram através de portas e janelas. As tripulações lançaram bombas incendiárias destruindo os registros. Múltiplos usos. Os bombardeiros Mosquito rapidamente se destacaram nas operações do Pathfinder. Eles se tornaram o principal elemento da força de ataque noturno leve, e desde o início de 1943 foram usados para marcação de alvos, especialmente nas fases iniciais do ataque, quando suas pirotecnias eram seguidas por adições dos pesados bombardeiros Pathfinder. Em operações contra navios, o Mosquito afundou navios de abastecimento e pelo menos 10 submarinos alemães ao longo das costas francesa e norueguesa. A tripulação do Mosquito realizou diversas missões singulares, como um serviço aéreo regular desarmado entre a Escócia e a Suécia. Esta operação perigosa estava sujeita a ataques de caças alemães e era realizada apenas à noite. De Havilland construiu subvariantes do Mosquito para operações de combate diurnas e noturnas, assim como os bombardeiros. A primeira vitória aérea do Mosquito sobre um bombardeiro bimotor Dornier 217 foi reivindicada por uma equipe em 29 de maio de 1942. No final da guerra, os caças noturnos Mosquito reivindicaram cerca de 600 aeronaves inimigas, incluindo 68 Focke-Wulf FW-190 monomotores. De junho de 1944 a março de 1945, as equipes do Mosquito trabalharam para derrotar uma ameaça até então nunca vista na guerra. Ataques em massa por bombas robôs voando baixo, impulsionadas por motores a jato pulsante, o V-1 alemão. Os Mosquitos derrubaram cerca de 600 dessas bombas zumbido ou armas de vingança. Mosquitos PR Mark, de longo alcance aprimorados, foram introduzidos no início de 1942. Isso permitiu missões de reconhecimento mais distantes, para a Polônia, por exemplo. Além disso, a partir dessa data, houve buscas e evidências fotográficas pelo destacamento Lichers da Força Aérea Real sobre os couraçados da classe Scharnhorst alemães. E em 16 de janeiro de 1942, essa unidade teve um sucesso adicional quando um voo de ida e volta para Murmansk localizou o esconderijo em um fiorde norueguês do couraçado Tirpitz. O Mosquito serviu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em funções de reconhecimento, operando-se a partir de bases soviéticas na Península de Kola, para monitorar as atividades da Luftwaffe na Noruega. Os Estados Unidos da América. O 25º Grupo de Bombardeio Reconhecimento foi criado após o 500 e ativado na Força Aérea Real, Watton, em agosto de 1944, para realizar missões fotográficas e de mapeamento sobre a Europa continental durante o avanço dos exércitos aliados para o leste. Além das missões de reconhecimento fotográfico para previsão do tempo e identificação de alvos, eles usaram seus Mosquitos para dispensar contramedidas e como batedores para os bombardeiros pesados. Pós-guerra, o Mosquito foi produzido em tantas modificações para tantas missões que o armamento variou amplamente durante a guerra. E depois, quando foi usado nas forças aéreas de países ao redor do mundo, incluindo a produção nos 3 continentes onde foi feito, havia 42 marcas ou versões dos 7.781 Mosquitos que foram construídos. Com o fim da guerra, a produção do Mosquito continuou,
e exemplos excedentes foram exportados para muitas nações ao redor do mundo, reequipando suas forças aéreas com o bombardeiro multiuso. Mosquitos, construídos no Canadá, e motores sobressalentes foram comprados pela Força Aérea da República da China em 1947. Um número considerável lutou de 1947 a 1949 durante a Guerra Civil contra as forças comunistas chinesas. Os mosquitos que voavam com a Força Aérea Israelense viram ação durante a crise de Suez de 1956. A Força Aérea Belga operou 24 mosquitos Night Fighter 30 de 1949 a 1956. A Spartan Air Services, de Ottawa, Ontário, adquiriu 12 mosquitos XRAF em 1955. A Derby Aviation modificou estes para levantamento aéreo em alta altitude. Após a travessia do Atlântico, eles operaram comercialmente por toda a América até meados dos anos 60. Os derradeiros exemplares do Wonderplane de Havilland foram produzidos em 1950. Os últimos mosquitos operacionais da Força Aérea Real foram os Treinamento de Tiro 35, que finalmente se aposentaram do Nassimurmuet 3, Unidade de Cooperação Civil Antiaérea, em maio de 1963. Se você gosta desses vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Conteúdo interessante sobre história militar, confira a nossa biblioteca de vídeos.